Olhos abertos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de probabilidade hoje, tá? Então, vou passar aqui um slide e vocês vão ter uma surpresa. Cadê? Eu detesto quando eu digo que vou fazer uma coisa e não faz. Tcharam, tá em branco. Por quê? Eu pensei em montar um esqueminha e tal, só que aqui não dá para colocar fórmula. E eu tava montando e tava ficando muito feio. Então, eu vou montar aqui na hora com vocês, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade e os tipos de probabilidade. E depois a gente vai para as questões, certo? Toda aula eu vou tentar trazer primeiro a base, tipo uma revisãozinha da base teórica para vocês. E depois a gente faz sobre, fala em cima das questões, né? Então, inicialmente, o que é probabilidade e como a gente calcula? Probabilidade é a chance de algum determinado evento acontecer, beleza? É a chance, por exemplo, você jogar uma moeda, qual é a chance dessa moeda cair cara, qual é a chance dela cair coroa? Você, sei lá, abrir um livro exatamente na página que você estava procurando. Qual é a probabilidade de que isso ocorra? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Mas como é que a gente calcula probabilidade? A gente sabe que probabilidade é essa formulazinha aqui. Evento sobre o universo. E o que é que isso quer dizer, evento sobre o universo? O evento, gente, é aquilo que você está procurando. É aquilo que você quer que aconteça. E o universo são todas as formas de que alguma coisa possa acontecer. Então, por exemplo, suponha que a gente tem aqui... Eita, não fez o círculo. Um círculo, tá? Não tá bonito, mas é um círculo. E que nesse círculo eu coloque bolinhas de gude. Beleza? Das mais diversas cores. Então, eu vou botar aqui umas ovais também. Quatro vinhos, duas laranjas e algumas verdes. Tá? E eu pergunto para vocês, gente, qual é a probabilidade de eu tirar uma bola laranja? Beleza? Uma bolinha de gude laranja. E aí o que é que vocês vão me responder? Ailton, a probabilidade sempre vai ser o quê? O evento que eu quero do sobre o quê? Sobre o total, sobre tudo que eu tenho. Qual é o evento que eu quero aqui? Agora, duas bolinhas, ou tirar uma bolinha laranja, tá? E eu tenho quantas bolinhas aqui? Uma, duas. Então, a probabilidade de eu tirar uma bolinha laranja é de 2 sobre o total de bolinhas que eu tenho. 3, 6, 9. 2 nonos, acabou, seria a resposta da minha questão. Mas, por exemplo, se eu pergunto para vocês, gente, como é que eu posso? Qual é a chance de eu tirar? Vou tirar duas bolinhas daí. Qual é a chance de eu tirar duas bolinhas laranjas? Já mudou a pergunta. Por quê? Porque agora a gente já vai ter um novo universo. Então a gente vai tirar duas bolinhas, beleza? Ó, esses dois tracinhos representam as duas bolinhas. Eu quero que as duas sejam laranjas, tá? Vamos mudar um pouquinho o exemplo? Quero que as duas sejam verdes. Quantas bolinhas verdes eu tenho inicialmente? 3. É o meu evento, é o que eu quero que aconteça. Eu tenho que tirar uma dessas 3. 3 bolinhas verdes. Tô dizendo, aqui eu estou supondo que todas são iguais, tá, gente? Se tipo, for uma bolinha verde, sei lá, listrada e uma bolinha toda verde é coisa diferente. A questão pode abordar isso com vocês. Mas enfim, uma bolinha verde, 3, sobre o total que eu tenho de bolinhas, que é 9. Para eu tirar a segunda bolinha verde, quantas chances possíveis eu tenho agora? Aquele mesmo princípio que a gente viu lá no início da análise combinatória. Se ele falar que você pode repetir, é uma coisa. Lembra lá na análise combinatória, quando você montava uma senha? Às vezes você pode repetir um caractere, às vezes não. O que manda é a questão. Nas questões de probabilidade, o que é que ele pode trazer para você? Duas palavrinhas bem simples. Duas palavrinhas. Sem reposição ou com reposição. O que é que significa isso? O com reposição nada mais é do que eu tirar essa bolinha verde, vi que ela era verde, e devolvi para o potinho, para o círculo aí que eu coloquei. Beleza? Outra coisa é ser sem reposição. Por quê? Se eu tirei ela verde, eu deixo ela fora. E aí, consequentemente, isso vai diminuir tanto o valor do meu universo, quanto o valor do meu evento, do evento que eu quero. Tá? Nesse caso, as bolinhas verdes. Restaram duas. De quanto? De 8. Lembra que diminui o universo também? Se eu já tirei uma, só faltam 8.
E isso aqui, a multiplicação dessas duas frações, vai me dar a probabilidade de eu tirar duas bolinhas verdes, por exemplo. Tá? Outra coisa que a gente pode abordar também na probabilidade é a probabilidade de um evento não acontecer. É uma coisa, gente, muito, muito comum. E muito útil. Tá? Por quê? A gente viu em análise combinatória que em algumas questões a gente tinha que fazer o quê? Ao invés de calcular o que a questão queria, a gente calcula o que a questão não quer. Por quê? Porque isso torna a minha conta mais fácil, mais simples e menos provável de eu errar. Tá? A mesma coisa aqui. Vai ter vezes, por exemplo, você vai ter uma questão e ela vai trazer a palavrinha assim, pelo menos alguma coisa. Então, por exemplo, pelo menos uma, sei lá, qual a chance de você estar lá numa fábrica de peças, algumas saíram com defeito. E aí você vai escolher 3, por exemplo, de uma caixa, de um lote que chegou para você. E aí ele pergunta, qual é a chance de pelo menos uma dessas peças que você escolheu estar com defeito? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer a probabilidade dela não estar com defeito. E aí depois você vai diminuir de 1. Então, por exemplo, isso é representado assim para vocês. Ó. A probabilidade de um evento não acontecer é igual a 1 menos a probabilidade desse evento acontecer. É a chamada probabilidade complementar. Tá? Porque a soma das duas probabilidades tem que dar igual a 1. Tudo tem que dar igual a 100%. Então, por exemplo, se eu digo para vocês que a chance de eu acertar na Mega Sena é de 1 em 1 milhão. Eu vou facilitar um número, vamos dizer que é de 1 em 100. Tá? Vocês sabem que não é assim, mas é de 1 em 100, para mostrar para vocês. Então, a chance de eu ganhar, vou botar win, é de quanto? De 1 em 100. Qual é a chance de eu perder? O complementar disso. Beleza? É a chance que eu não vou ganhar. É o complementar. Então, 1 menos 1 sobre 100. Isso vai dar 99 sobre 100. Tá? É a probabilidade complementar que eu estava falando para vocês nesse exato momento. Além disso, a gente vai ter também duas outras situações que eu vou explicar para vocês nas questões, que é a probabilidade da soma, tá? Da união, probabilidade da união, que envolve aquele lance de conjuntos, tá? E a gente também vai ter a probabilidade condicional, tá? A condicional, eu acho ela bem mais simples, tá? Mas geralmente a gente se confunde um pouco na hora de entender a condicional. Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui para vocês. Vamos fazer as questões. Pronto. Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Destes, 20% são da cor branca, 40% são da cor cinza e 16 veículos são da cor vermelha. E o restante são de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor, tá? Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente, disponibilizando aleatoriamente. Qual é a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo? Então a gente sabe que ele só não quer receber um carro vermelho. Beleza? Veja como essa questão é dada. Você não precisa nem fazer porcentagem nem nada. Ele só não quer um carro vermelho. Quantos carros vocês têm nessa locadora? Ele deu pra gente 120. 120 é o meu total. Beleza? Então 120 é o meu universo. Eu vou calcular a probabilidade de ele não ficar contente. Por quê? Porque para eu calcular a probabilidade dele ficar contente, eu teria que fazer todos os carros. Eu poderia calcular, por exemplo, 20% de 120, aí eu saberia quantos são da cor branca. 40% de 120, e aí eu vou saber quais são da cor cinza. Isso, tudo somado, ou seja, os 20% mais 40%, mais os 16, mais o restante vai ter que dar 120. E aí eu vou descobrir qual a quantidade de carros que essa pessoa gosta, da cor dos carros que essa pessoa gosta, tá? E aí eu vou excluir o 16 e fazer a probabilidade. Porém, tem um caminho muito mais rápido, que é eu fazer o que deixaria que ele ficasse
triste, que ele não ficasse contente, que é a probabilidade do não. Tá? Esse tio aí é só para indicar o não. Eu não sei como é que representa realmente, mas eu botei o nãozinho só para ficar claro. Sendo assim, a probabilidade dele não ficar contente é de 16 em 120. Por que 16, Ailton? Ó, porque 16 não dá cor vermelha, ele não quer vermelho. Tá? Sendo assim, qual é a probabilidade dele ficar contente? Eu vou botar uma carinha feliz. É a complementar dessa. Correto? Ou seja, é só eu pegar isso e diminuir de 1. 1 menos 16 sobre 120. Bem-vindo, Marcelo. E aí, para finalizar, a gente faz essa continha. E aí, dica rápida. Toda vez que vocês quiserem fazer essa continha, ao invés de fazer multiplica e diminui, faça assim. Ó. Eu visualizo melhor assim. Tenta igualar os denominadores. Quanto é 1? 120 dividido por 120. Menos 16 sobre 120. Denominadores iguais, vocês vão fazer o quê? Apenas diminuir. 120 por 16 dá 104. Eita, que quase não sai o 120 aqui agora. Vou armengar aqui, viu, gente? Porque eu tô desenhando no próprio 120. Resposta à letra E. Alguma dúvida nessa, gente? Aí, Oi, eu poderia só diminuir de cara e marcar também. pode, Ah, entendeu? Quem fez, por exemplo, usando tudo, calculando quantos são brancos, quantos são cinzas, quantos são o restante, entre aspas, vocês poderiam somar tudo, esses valores, tá? Excluindo os vermelhos, e vai chegar no mesmo número, que é 104 sobre 120, tá? Passar, isso daí foi tranquilinho. Eita, ficou em cima, mas dá pra ver. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição da frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? Então vamos lá. Primeiro eu vou olhar aqui tempo de serviço, tarará, cheguei. 34. Quantos tinham 34 anos de trabalho? Apenas 5 pessoas. De um total de quanto? De 20. Beleza? Eu vou ter 2 vencedores. Tá? Vou ter 2 vencedores. Sendo assim, qual é a chance da primeira pessoa ter 34 anos de trabalho? 5. De quanto? De 20. E a chance da segunda pessoa ter, ter tido 34 anos de trabalho? Quem pode dizer? Oi, será que? Eita, que o chat tá oculto pra mim. Socorro, não tô vendo. Mas, ó, vão ser quantos? Vão ser 4. Por quê? Eu já sorteei uma pessoa, tá? E ele falou, isso, 4 sobre 19. Eu vi agora, porque, sei lá, apareceu do nada. 2 escolhidos aleatoriamente. São 2 pessoas, tá? Se a primeira já recebeu, a segunda não vai receber também, gente. A segunda não vai ser a mesma pessoa que recebeu a primeira. Eita, que eu tô tentando aceitar todo mundo. E aí, ó, 4 sobre 19, por quê? Se um já ganhou, você reduz o seu número de funcionários para 19. Tá? E aí, consequentemente, você vai ter o quê? Ó? 5 vezes 4 dá 20. O 20 corta com 20, vocês vão ter 1. Eita, meu Deus do céu, aí tu não é hoje seu dia. Deixa eu apagar aí rapidinho. 1 sobre 19. Tá? Resposta, letra B de bola. Alguma dúvida? Alguém não entendeu porque calcula desse jeito? deu Seguinte. para entender. Pronto. É massa, a probabilidade é massa de estudar. É tranquilinho. Velho, eu detesto Bem tranquila. toda Uhum. a oração. Oi, Alexia, pode dizer.
posso... Deixa eu voltar. Cadê? Volta de lá, de volta. Ainda bem que tá vendo. É por isso que é massa escrever por aqui, porque já fica tudo resolvidinho. Vê, o que é que ele falou aqui? Você tem 20 empresários, 20 empresários não, 20 empregados na empresa, e você quer sortear 2, tá? Para receber uma viagem, tá? Cada um vai receber uma. E aí, o que é que vai acontecer? Ele quer saber a chance que eu tenho de que os dois, ambos os sorteados, tenham 34 anos de trabalho. Tá? Os dois têm que ter 34 anos de trabalho. Quantos se encaixam nessa faixa etária de 34 anos de trabalho? Só 5 pessoas. De um total de quanto? De 20. Por isso que essa primeira operação aqui é 5 sobre 20. Porque eu tenho 5 no total para 20 funcionários. Só que agora a segunda vaga vai ser preenchida por outro funcionário de 34 anos de serviço. Só que agora só restam 4, porque o primeiro já acabou de ganhar aqui, ó. Essa conta que eu fiz foi para a primeira pessoa. E aqui eu estou supondo que ela ganhou. Para a segunda ganhar, agora só restam 4, 2 de 34 anos, e 19 funcionários, já que o primeiro já foi escolhido. Então você reduz o seu universo, reduz o seu espaço amostral. Ou espaço amostral é a mesma coisa que o universo. Reduz o seu evento. Tá? E eu só fiz o quê? 5 vezes 4, 20, cortei 1 sobre 19, letra B. Beleza? Pronto, acho que foi. Deixa eu ver aqui se foi. Pronto. Nada? Vamos lá. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações, consideradas inconsistentes, foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Então, ó, inicialmente eu tenho 20% como inconsistentes. Essas inconsistentes foram enviadas para análise, tá? E aí, 25% delas eram fraudulentas. E, dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, 6,25 eram fraudulentas. E aí aqui entra a parte de probabilidade condicional. Veja o enunciado. Qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? O que é que diz para você que essa é uma questão de probabilidade condicional? Dado que ele já afirma alguma coisa para você, tá? Ele já está dizendo que ela tem que ser fraudulenta. E eu só quero saber qual a chance dessa, que é fraudulenta, pertencer, tá? A quem? As inconsistentes. E aí vamos entender como é que a gente resolve essa questão. Eu gosto de resolver através de esquematizar ela mesmo, tá? Então, o que é que você tem inicialmente? As declarações de imposto de renda. Então, eu vou botar aqui. IR. Só vou botar IR mesmo. E aí, essas declarações, elas vão ser divididas em basicamente 2 grupos. Um grupo das declarações que são o quê? Inconsistentes. E um grupo das declarações que não são inconsistentes. Tá? Não inconsistentes. E o que acontece? Ele falou para mim na questão que quantas são inconsistentes? Deixa eu trocar aqui. 20% são inconsistentes. Tá? Então, 20% se encaixa nesse grupinho aqui. Se 20% são inconsistentes, quantas não são inconsistentes? 80%. Tá? Começa a montar ela assim. Quem tiver alguma dúvida pode falar. A gente vai enquanto está montando. Aí dentro das inconsistentes e dentro das não inconsistentes, a gente vai ter algumas que serão fraudulentas e outras que serão não fraudulentas. Tá? Então vou puxar novamente 2 setinhas. Tcharam. Tcharam. Qualquer dúvida, podem avisar. Dentro das inconsistentes, o que é que ele me falou? Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas, ou seja, 25% das 20% que deram inconsistência. Alguém não entendeu?
Isso é Pode 25% repetir? de 20. Ó, Ah, sim, falou. entendi. Entendi Constataram agora. que 25% delas eram fraudulentas. Então, por exemplo, você tem 100 laranjas. 20 são podres, 80 não. Tá? Imagina assim. Dessas 20 que são podres, 25%, vamos dizer que tem larvinhas dentro dela já. Tá? E as outras não, só estão podres mesmo. E aí você consegue entender um pouco essa comparação que ele fez. É 25% das 20% que são inconsistentes. Sendo assim, eu vou colocar aqui, ó, fraudulentas. Fraude, só botar fraude. Fraude e não fraude. É golpe e não é golpe. Não fraude, mesma coisa aqui, fraude. Só para vocês terem uma ideia. Porque tem umas que são fraudadas aqui dentro das não inconsistentes, como tem, é tipo aquele negócio de exame de gravidez. Pode dar positivo, pode dar negativo. Dentro dos positivos vai ter alguém que vai ser falso positivo, sabe? Que vai estar grávida mesmo tendo o resultado dado positivo. Ou que não vai estar grávida mesmo o resultado tendo dado positivo. Tá? Sempre tem alguns erros. Mesma coisa aqui. E aí o que é que ele falou pra gente? Que 25% das 20%, então vamos fazer aqui 25% de 20%. Vou fazer aqui com vocês, ó. Fazer fração de porcentagem é tranquilo, gente. Veja. 25% vezes 20%. Lembrem que o de representa o vezes. Aí vocês fazem. 25 vezes 20 vai dar quanto? 500. 500 o quê? 100 vezes 100 dá 10 mil. Tá? Lembrem que o porcento tem é sobre 100. Então, os denominadores vão se multiplicar, vai dar 10 mil. Corto os zeros e vou ter quanto? 5 sobre 100. Que é a mesma coisa aqui. 5%. Agora eu estou falando de quê? Com relação ao total, tá? Esse cálculo que eu fiz é com relação ao total. Como eu calculei já 25% de 20, eu estou comparando ao total. Então, 5% do total, eu já sei que são fraudulentas. E esses 5% estão dentro das inconsistentes. Eles são tanto fraudulentas quanto inconsistentes. Então, 5%. Eu só vou falar das fraudulentas porque é só elas que importam para minha questão. Por quê? Ele me constatou que já era fraudulenta. Então, não tenho necessidade de calcular quantas não são fraudulentas. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Mas quem quisesse calcular, faria como? Era só Então, pegar. Oi. no caso, se fosse calcular agora, seria 15% não fraude? Exato. Você poderia completar assim. Ou, para quem não notasse, poderia fazer o quê? Viu que 25% eram fraudulentas, 75% não são. Só que aí você tem que fazer 75% de 20%. E aí vai bater exatamente 15%. Tá? Mas pode estipular valor, é uma boa também. Questão de probabilidade, eu gosto muito de estipular valor. Bota no número bom, claro, tipo 100, 1000, essas coisas assim, é tranquilo. Tá? Não se preocupe. Quem gostar de estipular valor, pode estipular tranquilo. Eu adoro fazer assim, eu acho até mais prático. Só que eu só vou falar das fraudes, tá? Não vou entrar na parte não fraudulenta, mas como acho que foi Camila falou, 15% não são fraudulentas com relação ao total e dentro desse grupo de inconsistentes. Só que aqui ele falou o quê? Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentarem inconsistências, 6,25 eram fraudulentas, ou seja, 6,25 de quanto? De 80%. Vezes 80%. E aí, fazendo isso, aí agora eu vou ter que fazer aqui rapidinho. 6,25 vezes 80, a gente vai ter também 500. Também 500, tá? Sobre os 10 mil. Corta. E aí vocês vão ver que isso também tem uma porcentagem de 5% dentro das não inconsistentes, que são fraudulentas.
E aí, gente, agora tá fácil, né? Agora, facinho, facinho. O que é que ele quer? Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que era fraudulenta? E aí você vê, quantos por cento são fraudulentos? Quem pode dizer? Dran, dran, dran. Pode repetir? Quantos por cento, com relação aqui a todas as declarações, são considerados fraudulentas? Quantas são fraudulentas? Qual a porcentagem que representa? 10? 10%. Esse é o meu universo. Quantos desses 10% são também inconsistentes? 5%. Correto? Ó, 5% tanto são fraudulentas quanto inconsistentes. É isso que eu quero, gente. Vejam, quando ele fala, dado que ela era fraudulenta, eu desconsidero isso tudo aqui, ó. Eu só olho para os que são fraudulentos. E aí eu faço 5%, porque esses 5% estão aqui nos inconsistentes. Se, por exemplo, aqui fosse uma relação de 3 para 7, 3% de fraudulentas nas inconsistentes e 7% fraudulentas nas não inconsistentes, você faria o quê? 3% sobre 10%, que é o total. Como está uma relação de 5 para 5, fica mais fácil a conta. 5% dividido por 10 vai dar 1 sobre 2 ou 0,5. No caso da questão, ele trouxe para a gente como 0,50000, apenas para facilitar a nossa conta, tá? Então, Ailton, oi. como ele queria só as inconsistentes da fraudulenta, eu poderia usar só 5% e já acharia a resposta? Acho que não. Por que se eu fosse fazer 5% Ah, não pode. seria Vai 0,9? sair. Isso. Ah, pera, é verdade. Eu confundi aqui. Boa, obrigado. É, gente, quando eu faço isso daqui, eu já saio com a resposta. Tá, eu confundi. Esse de dividir seria se você fizesse a divisão... Não, tem que ser assim mesmo. Isso. Perdão. É exatamente isso que a Camila falou. Aqui já está o total. Você tem 10% que são não inconsistentes e 5%, 10% do total que são fraudulentos e 5% do total já disso tudo aqui, tá? São inconsistentes. E aí você já sai direto na resposta. Tá? Na verdade, eu acho que tem que dividir. Peraí. Não, você tem que dividir, Camila. Você não pode usar isso. Eu tava pensando, acho que Porque se não você fizer mesmo, isso, você está porque relacionando a total. Aí não seria acho que condicional. cairia mais na letra A do que na letra E. Mas é a letra E mesmo. Porque não seria letra A, já que é 5%. Não é 5%. Vê. Você está fazendo 5% dividido de 10%. Tá? Lembra que é probabilidade condicional. Ao fazer isso daqui, você meio que cancela as porcentagens, tá? Então fica só 5 dividido por 10, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 ou 50%. E aí fica aqui, ó. Por que deu uma porcentagem tão alta? Porque ele já me constatou que ela era fraudulenta. Entendeu? Então eu reduzo o meu universo para apenas 10%. Sabe? Aí por isso que caiu aqui, na letra E. Tem que fazer a divisãozinha mesmo. Aí fica 0,5. Ali é um 0, né? Um não. 0. Pronto. Tranquilo, gente. Deu para entender direitinho. Tem Sim. gente que gosta de fazer esse tipo de questão montando tabela, sabe? É legal também. Eu acho mais trabalhoso. Eu acho assim mais tranquilo. Tipo mapa mental e tal, que a gente já está mais acostumado a fazer do que uma tabela. Mas tem algumas questões mesmo que são melhores de resolver através de tabela. Aí quem quiser, sei lá, experimentar e tentar montar, sei lá, e não souber como montou, enfim, pode chegar para mim depois e a gente tentar montar no WhatsApp, tá? Ai, meu Deus, meu tempo. E acabou, não foi? Não, acabou não. Corre. Vamos lá. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que uma das etapas é um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas pelo nível de dificuldade. Essa aqui é muito parecida
Uma é aquela que eu botei para vocês do cara que estava vendendo rifa no simulado, certo? O cara que estava vendendo rifa, ele queria que a chance de uma pessoa ganhar com a rifa dele fosse bem alta, né? Mais alta do que a dos outros. E aí ele teve que vender mais, vocês tiveram que descobrir quantas ele teria que vender. Mesma coisa essa questão. Ó. Então vejam, contudo, após depositar 20 perguntas de diferentes níveis, então até agora 20 é o nosso universo, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Sendo assim, a gente sabe que quantas são fáceis? 25% de 20, 5%, 5 são perguntas fáceis. O restante está dividido entre média e difícil, a gente não sabe ainda. Vou botar 5F, só para... Não vou escrever tudo. Eita, meu Deus. Esqueci que estava escrevendo toda coisa. Então, 5 fáceis, beleza? Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna, de modo que a probabilidade de primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil seja de 75%. Então vejam, como é que a gente calcula a probabilidade? Evento sobre o universo. Qual é o evento? Eu retirar uma pergunta fácil. Quantas perguntas fáceis eu já tenho? 5. E eu vou começar a adicionar mais perguntas fáceis, ou seja, x, até eu atingir uma probabilidade de 75%. Eita, botei a borracha errada. Certo? De 75%. Eu já vou trocar aqui o P pelo valor de 75%. Eita, pronto. E eu já vou botar aqui 75 sobre 100. Qualquer dúvida, você já me interrompa. Só que qual é o meu universo dessa equação? De 5 mais x é igual a quanto? A 20, que eu já tenho, que é o meu total, meu universo, mais a quantidade de x de perguntas. Por quê? Ele não vai mais acrescentar outros tipos de perguntas. Ele não falou isso para mim na questão. Entendeu? Ele não vai colocar questão de nível médio nem nível difícil. Ele só vai colocar as fáceis, que são a mesma coisa que esse x que eu acabei de colocar aqui em cima. E aí, gente, ó, fica fácil de resolver agora. Posso fazer isso daqui, tá? Mas antes eu vou fazer o quê? Dar uma cancelada para ficar um número menor. Vou dividir por 25. Não, 25. E aí eu vou ficar aqui com 4 e aqui com 3. E aí eu venho, ó, 4 vezes 5 mais x. Vai ter que ter uma igualdade com 3 vezes 20 mais x. Alguma dúvida, gente? Até agora? Suave. Suave, beleza. E aí agora, ó, 4 vezes 5, 20, mais 4x, vai ser igual a 3 vezes 20, 60, mais 3x. Vou igualar as equações, passar uma para o lado, outra para o outro, letra para um lado, número para o outro. E aí eu vou ter que x é igual a 40. Sendo assim, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente vai acrescentar é igual a 40. Se a pergunta fosse quantas perguntas de nível fácil ele teria após terminar essa operação, a resposta seria 45. Então, aqui tem um assim de interpretação também. Tá? Tem que tomar um cuidado um pouco maior com isso aqui. Tá? Então, ele vai ter que colocar mais 40 perguntas. Beleza? Essa foi a pergunta que a questão me fez. Quantas perguntas de nível fácil o gerente deve acrescentar? Tranquilo, gente? Suave, suave. Suave. Vamos passar. Essa é bem legal também. Ailton, Oi. você vai fazer a da mulher da ultrassonografia? Não, não botei ela aqui não. Mas ela é bem parecida com essa daqui. Mas eu posso comentar. Sim. Entendeu? Não se preocupe não. Ó, numa avenida existem 10 semáforos. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante 1 hora e fixaram suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de se acusar a cor verde é de 2/3 e a de acusar a cor vermelha é de 1/3. Então, vermelho 1/3, verde 2/3.
Uma pessoa percorreu a pé toda essa avenida durante o período da pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Qual a probabilidade de que essa pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Sendo assim, eu já sei que dos 10 espacinhos aqui que eu vou preencher, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu mudar aqui, vou deixar de um jeito mais bonitinho. Deixar só um e o resto vermelho para já situar a questão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, um sinal verde e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vermelhos. Concordem comigo uma coisa. Esse evento de um ser verde e os restantes serem vermelhos pode ocorrer de diversas formas. Como assim, Ailton? Pode acontecer assim, ó. O verde ser apenas o penúltimo. Tá? Pode acontecer de o verde estar no início, como estava na primeira representação. Então a gente vai ter que calcular também de quantas formas diferentes isso aí pode acontecer. Tá? De quantas formas diferentes o verde pode se localizar com relação aos vermelhos. Então primeiro vamos calcular isso daí. Como é que eu posso descobrir isso, gente? As posições em que o vermelho pode estar. Através de uma permutação. Beleza? Eu vou ter que permutar a ordem que esse verde pode estar. Pode ter verde no início, na segunda casa, na terceira, na quarta. Então eu vou ter uma permutação de 10 itens. Beleza? São 10 semáforos. Com quantas repetições? Quem pode dizer? Como assim? Repita. Vai ser uma permutação de 10 termos, 10 Certo. semáforos. Com quantas repetições? 9 vermelhas e uma verde. Isso. Então, 9 repetições. Tá? Eu tenho 9 termos iguais, que são os vermelhos. E aí, fazendo isso, gente, a permutação de 10, vai ficar assim, 10 fatorial sobre 9 fatorial. E a gente sabe que 10 fatorial sobre 9 fatorial é a mesma coisa aqui. 10. Beleza? 10. Achei o 10. Ou seja, isso aí pode acontecer de 10 formas diferentes. É justamente esse 10 aqui, ó, que está nesses dois itens. Tá? Mas eu já explico para vocês. Agora vamos para a probabilidade. A chance de acusar a cor verde é de 2/3. Então, ó, vou preencher aqui agora para vocês. Vamos comigo. A chance dele acusar a cor verde, 2/3. Eu vou botar de preto para não... Qual a chance dele aparecer uma cor vermelha? 1/3. Foi o que ele deu para mim na questão. Isso em todos eles, ó. 1/3. Aqui, 1/3. Aí depois, novamente, 1/3. E assim por diante, em todos os sinais vermelhos. Como ele me disse na questão, os semáforos funcionam de forma independente. Ou seja, eu vou ter que multiplicar todos esses valores aí. Para facilitar, a questão me trouxe o quê? Eles com expoentes. Ou seja, vai ser 1/3 elevado a quantas vezes? São 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1/3 elevado a 9, que é a mesma coisa que 1/3 vezes 1/3, 9 vezes. Tá? Vezes a probabilidade dele sair verde, que é 2/3. Multiplicado por 10, que é o número de formatações diferentes que esses semáforos vão ter. Tá? O número de ordens diferentes que esses semáforos vão apresentar. Organizando isso, o que é que vocês vão ter? 10 vezes 2. 1 elevado a 9, todo mundo sabe que é 1. Então, não tem por que eu apresentar ele aqui em cima. Sobre quanto? 3 elevado a 9 vezes 3. E aí vem aquela coisinha de soma de expoente. Ó, você está multiplicando 3 elevado a 9 vezes 3 elevado a 1. Vocês vão ter no final 3 elevado a 10. Beleza? Dúvida, gente? Querem que repita algum passo? Menino, que ciência, viu? Ave Maria. O que foi? Não, porque sabe aquela fase que eu fiz?
É essa a questão. Porque até eu lembrar que tem que ter toda a permutação dessa daqui, dessa parte de cima. Uhum. Ave Maria, gente. Já foi mais de 3 minutos. Enfim, eu que lute. Rapaz, eu quando eu vi essas questões assim, que traziam, ao invés de trazer o número direto, trazia a fórmula, eu particularmente, eu pulava. Sabe? Porque, enfim, eu tinha pavor, porque geralmente era questão que era muito difícil, mas você tá vendo que é uma questão fácil, tá? Tudo vai depender da questão. E da técnica que você usa para resolver, né? Também. Influencia muito. Deixa eu ir pra próxima. Essa aqui, deixa eu ver se tem outra depois dela. Ela leva um tempo. Pronto. Vou fazer ela mesmo. É a última. Oi? Graças a Deus, tô indo tudo nos conformes, cumprindo tempo. Um rapaz, essa aqui foi uma das questões tipo, mais difíceis que teve na prova, acho que foi em 2018. 2018, é nem 2018, porque foi o que eu fiz, eu lembro. Essa foi marcante. Foi uma questão bem assim, você lê, eu particularmente, eu li, eu não entendi nada, não sabia o que é que ele queria, não sabia como é que eu fazia isso daí. Mas veja, qual é o contexto da escola? É um cara que ele vai para a escola de transporte público. E aí, ele é muito observador, como diz a questão, e ele anota a hora exata que o ônibus chega. Tá? Que o ônibus vai passar pelo ponto. E aí ele notou o quê? Notou que ele nunca consegue chegar ao ponto antes de 6h15. Essa é muito legal, gente. Porque tipo, a questão em si tem uma elaboração muito legal. É difícil para entender, mas é legal. Ele não consegue chegar antes de 6h15. Certo? E aí ele foi analisar os dados durante o mês de fevereiro, que teve 21 dias letivos, isso é importante para a nossa questão, e ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o horário que mais se repetiu, e que a mediana de dados é de 6 horas e 22 minutos. Lembrando que tudo isso aí está relacionado com o horário que o ônibus passa pelo ponto. Aí ele pergunta, a probabilidade de que, em alguns dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21 da manhã é, no máximo, então, vamos entender a questão. Ele te deu moda e te deu mediano. Tá? Moda e mediano. Primeiro, quantos termos você tem? 21 termos, ok? São 21 dias letivos. Qual é o termo inicial? Quem pode me dizer? Da sequência, se eu colocar ela em ordem crescente, por exemplo. 6h15, já que ele não consegue antes. Pronto. 6h15 é o nosso termo inicial, já que ele não consegue chegar antes. Eu não sei quais são os outros termos. O único termo que eu vou conseguir definir para vocês é quem? A mediana. Vou botar esses tracinhos aqui. Aí cada espacinho desses aí é um dia. Então, olha. A mediana vai estar em que espaço? O 6 e 22, por exemplo. Vai estar em que posição dessa sequência? Quem pode dizer? A 16ª. Certeza que é a 10ª? Não, pinto. Na sexta não. É 20 e 21. Na 11ª. 11ª, exatamente. Alguém não entendeu porque é 11ª? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Deu para entender. 8, 9, 10. Deixa eu dar uma esticada aqui. 10, beleza? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, eu sei que é 6 horas e 22 minutos. Pronto. Não me importa para depois. Por quê? Porque ele não falou e também não tem como descobrir. Então, só vou botar várias reticências aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá. Já acabando no horário. Vamos lá. Eu quero o quê, gente? A probabilidade de que em algum desses dias letivos esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6h21. Outra coisa importante que ele me deu foi a moda. Tá? Ele me disse que 6h21 foi o horário que mais se repetiu. E a gente sabe que o que mais se repete é porque é a moda. Vejam. Quantos espaços eu tenho para preencher aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Eu tenho 9 espacinhos para preencher. Para uma sequência ter uma moda, veja, essa aqui é bem legal para vocês entenderem. Essa moda ela tem que aparecer no mínimo 2 vezes para ser moda. Tá? Então vamos tentar montar ela aparecendo 2 vezes. Essa questão é assim mesmo, você faz tentando montar. Então, ó, 6 horas e 21. E aqui também, 6 e 21. A partir desse momento ela já é moda. Porque ela já se repetiu. Eu posso supor que todos os outros não vão se repetir porque ela é moda. Só que aí vamos tentar preencher os horários. Se 6 e 15 se repetir, eu não vou ter uma moda apenas. Eu vou ter 2 modas. Então não posso repetir 6 e 15. Aí seria
6,16. Vocês estão vendo o cursor? Ou não? Sim, senhor. Pronto. Então aqui seria 6,16. Aqui 6,17. 6,18. 6,19. 6,20. Só que aí ficaria 6,21 aqui também. 6,21 aqui também. Por que tem que ser assim? Porque eu não posso repetir os outros. Tem que lembrar disso. Eu não posso repetir nem o 6,22. Tá? Não, porque se eu repetir o 6,22 e manter apenas 2, 6 e 21, eu vou ter duas modas. Então, ó, meio que preenchendo aqui. Eu vou ter aqui o quê? 6 e 16. Eu vou ter aqui 6 e 17. Eu vou ter aqui o quê? 6 e 18. Eita, não botei o H. 6 e 18, tô acabando já. Viu? 6 e 19. E aqui poderia ser 6 e 20. Vejam, só que aqui tem essa questão de um porém. Eu quero que ele chegue antes de 6 e 21. Beleza? Ó. Então, o que é que eu posso fazer? Vejam. Se eu coloco aqui 6 horas e 21 e completo aqui ainda com 6 horas e 21, essa questão é mais complicadinha para se entender mesmo. Eu estou tentando explicar devagarzinho para ficar tranquilo. Concordam comigo que eu vou ter 4 repetições de 6 e 21? Ó, tem 4, uma moda que aparece 4 vezes. Se eu tirar um desses 6 e 21 e botar, por exemplo, um 6 e 20, quem é a minha moda? Não tem. Quer dizer, modal, né? Qual é Seria a moda? 6,21. É 6 e 21. Por quê? 6 e 21 agora está 3 vezes. Veja, nota direitinho. Ela aparece 3 vezes e o 6 e 20 só aparece 2. Isso é uma pegadinha. Por quê? Você tende a completar e repetir, completar tudo com 6 e 21. Deixar do jeito que estava. Beleza? Você tende a fazer isso. Ah, chegou 6 e 20 e não posso mais repetir. E aí ficaria qual a resposta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui você pode repetir algum horário. Não necessariamente 6 e 20. Pode ser 6 e 17, 6 e 16, qualquer um. Antes da 6 e 21. Então, se eu coloco aqui 6 e 20, eu ainda continuo tendo minha moda como 6 e 21. Deu para entender? Ou não? Sim, essa é mais fácil que a anterior para mim. Pronto. Acabou. É isso a questão de vocês. Qual é a chance de eu chegar antes de 6 e 21? Eu tenho... Eita, não consigo completar. Uai, pronto. Esses horários em azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horários possíveis em 21 dias letivos. Como vocês estão vendo aqui em cima. Sendo assim, nosso gabarito 7 D de Deus. sobre 21. D de Deus. Tá E é vendo? isso. Falha. Eita, peguei o horário de conserva. Mas é isso, gente. Camila, que estava com dúvida na questão dos gêmeos, né? Questão 4. Pronto. Ela é o mesmo estilo daquela que eu fiz agora, do semáforo. Só que agora você tem uma permutação de 4 termos, porque, se eu não me engano, ela quer 2 meninos e 2 meninas, não é isso? Você vai Não, ter... até a parte de 4 para 2 eu entendi. Pronto. Eu só não entendi depois. Aí, qual é a chance de nascer um menino? Você só pode nascer menino ou menina. Só tem 2 eventos, 2 casos possíveis no universo, só que ocorra um evento. Então a chance é de 1 sobre 2. Deixa eu parar aqui para de gravar também.